Graça e paz, bom dia, povo de Deus. Mais um dia que o Senhor nos concede para celebrarmos o nome dele, como igreja, mesmo em nossos lares. Como igreja, mesmo não nos vendo pessoalmente, não nos abraçando pessoalmente, mas como igreja, sendo partícipes da graça maravilhosa, salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom demais estar nesse domingo com vocês, mais uma vez, sabendo que em algum momento deste dia você vai também poder compartilhar dessa mensagem, vai poder ouvir um pouquinho daquilo que nos tem sido dado por Deus ao coração como reflexão desde o nosso último encontro. Durante a semana nós tivemos a oportunidade de falar que Deus tem nos dado oportunidades. Uma oportunidade ímpar de sermos igreja dentro desse contexto de dificuldades mundiais. E é por isso que nessa devocional de hoje, que servirá também como escola bíblica dominical, como estudo bíblico, nós vamos começar com uma introdução de um salmo, o salmo talvez mais conhecido da Bíblia, o salmo de número 23, um salmo que era muito querido por minha mãe, um salmo que nos traz reflexões maravilhosas da vontade de Deus. Abram as suas Bíblias, seja de papel, seja digital, seja no celular. Abram o Salmo de número 23, o Salmo de Davi, que diz assim o santo e maravilhoso texto: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Salmo nos conforta, e o que mais me impacta nesse Salmo é quando ele diz que nada me faltará. E na verdade, ele nos diz que de nada sentiremos falta. De nada sentiremos falta. Porque ele é o nosso pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Não haverá necessidade de sentirmos falta de mais nada, porque ele já nos supre em tudo. E é por isso que nesse domingo, com base nesse introito, nessa introdução, com base nesse salmo de conforto, que nós vamos orar. Para começar o nosso domingo, cada vez mais, eu sei que você já está na presença do Senhor, que você já acordou orando, mas para que essa reflexão nesse momento nos eleve o espírito para entender a mensagem dele para os nossos corações. Vamos orar. Santo Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santo Espírito de Deus, Trindade Santa maravilhosa, diante de Ti mais uma vez nós nos colocamos, ó Pai, para primeiramente Te agradecer. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por todos os livramentos, por todos os
propósitos que o Senhor tem colocado no coração da tua igreja para que possamos diuturnamente glorificar o teu nome. Te agradecemos porque o Senhor tem sido bom para com a população dessa humanidade que, mesmo em meio a uma pandemia, tem tido a oportunidade de ser humanidade. Oportunidade de sermos humanidade. Te agradecemos, Senhor Deus, e simultaneamente pedimos perdão por nossas falhas, tantas e tantas, que vão de encontro, inclusive, àquilo que nós oramos no decorrer da semana, dizendo que o Senhor tem nos suprido e muitas vezes nós nos desesperamos. Perdemos a esperança, esquecemos aquilo que foi lido em Filipenses capítulo 4, que não andássemos ansiosos por coisa alguma, que antes os nossos leitos fossem conhecidos pelo Senhor por orações e súplicas. Pai Santo, perdoa-nos as nossas falhas, a nossa falta de fé, muitas e muitas vezes. Te agradecemos, Pai Santo, e te pedimos perdão e, ao mesmo tempo, colocamos diante de Ti o nosso entendimento, colocamos diante de Ti o nosso desejo de estarmos conscientes da Tua vontade. Mostra-nos, ó Pai, fala conosco nesse dia do Senhor. Fala conosco nesse domingo santo, maravilhoso, nesse dia tão bonito que o Senhor nos concede. Fala conosco. Que a mensagem deste dia possa fazer com que nós cresçamos em sabedoria, aprendendo a Te ouvir diligentemente. Ser com cada pessoa que nesse momento se dispôs a ouvir essa mensagem. Ser com aqueles que estão ainda longe, que vão ter a oportunidade de ter esse encontro maravilhoso com o Senhor um dia. Sabemos que muitos, Senhor Deus, ainda estão dispersos. Muitos ainda não foram alcançados e é por essas pessoas que nesse momento eu também rogo. Ser com aqueles que se julgam suficientes e que talvez não precisem do Senhor. Dá, Senhor Deus, a cada um deles a porção da Tua fé, porque vem de vós. Ajuda o Teu povo, orienta o Teu povo, e orienta, e que tudo que façamos no decorrer desse dia seja para a glória do Teu bendito nome. Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém. Gente, hoje o nosso estudo bíblico tem muito a ver com o que a gente está passando. Ontem eu recebi algumas mensagens maravilhosas da parte de Deus, pela instrumentalidade de homens. E essas mensagens chegaram ao meu coração finalizadas por uma conversa por WhatsApp com meu irmão, amigo, seminarista Alex, da Primeira Igreja Batista em Garapu, quando ele diz como é valioso andar, ou estar junto de homens que ouvem a voz de Deus. Como é bom. Porque as pessoas que ouvem a voz de Deus replicam a voz de Deus. E foi a síntese desse dia que eu falei. Porque várias mensagens positivas eu recebi, apesar de tantas notícias ruins, tantas fake news, tantas agruras, tanta chateação. Mas eu recebi mensagens maravilhosas de homens que andaram comigo e ainda andam. Eu tenho a oportunidade de andar com eles, ouvindo a voz de Deus e discernindo a voz de Deus.
E no dia de hoje, no último domingo do mês de março, me vem à memória um mês de março especial ocorrido há 13 anos, quando a minha esposa se submete a um transplante renal muito bem sucedido, de doador vivo, graças a Deus muito vivo, do meu cunhado, Clóvis Júnior. E esse período em que ocorreu no mês de março, também no final do mês de março, especificamente no dia 31, em que Deus concede mais uma vez a vida à minha esposa, pela instrumentalidade de homens, de médicos maravilhosos que até hoje nos acompanham, uma equipe médica fantástica. E foi um período próximo, parecido com esse, em que algumas igrejas evangélicas, inclusive tradicionais, igrejas mais ortodoxas do ponto de vista da herança das igrejas primitivas, esse período entre Carnaval e Semana Santa, que nós chamamos de Semana Santa, não é uma coisa apropriada especificamente dos católicos. Outras igrejas metodistas, anglicanas, algumas presbiterianas comungam desse entendimento. É um período de reflexão para essas igrejas e deveria ser sempre para todos nós. Para refletir sobre esse período, eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias também. Vamos direto ao ponto agora. No Evangelho de Deus, segundo o evangelista Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Abra sua Bíblia. A gente vai ler alguns versos. E esse texto também se encontra lá em Mateus 4. Mas o de Lucas é o que vai nortear a nossa caminhada nesse estudo bíblico. Assim se encontra o Santo Evangelho. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Um dos homens que passaram por minha vida e pelas quais eu também caminho, o primeiro pastor que eu tive, Fernando
Acosta Rodrigues usava essa porção do Salmo para introduzir os seus sermões, eu aprendi com ele. E na manhã desse domingo, a tentação de Jesus, a tentação sofrida por Jesus é o nosso ponto de referência. Porque essa tentação acontece no deserto, num período de 40 dias. Numa quarentena não opcional. Jesus não escolheu ir para o deserto. Ele sai das margens do Jordão, ele sai do Jordão, depois do batismo, essa parte todos nós conhecemos, sai do Jordão, ali perto mesmo, perto de Belém, mais a leste de Belém, fica o deserto da Judéia. E foi para lá que o Espírito Santo o levou. Mateus diz que o Espírito Santo o conduziu. Marcos, sucintamente, diz que o Espírito Santo o compeliu a estar no deserto para ser tentado. Essa é a primeira parte que precisa ser analisada nesse texto. Ele não foi porque optou, ele foi porque foi conduzido pelo próprio Deus para ser tentado. Ele não se recolheu para orar, ele não foi fazer um momento de reflexão, ele não recorreu às suas próprias forças para dizer: eu vou ser forte, eu vou para lá porque é importante mostrar para as pessoas e para Deus que eu sou bonzinho. Ele foi porque ele é obediente, era obediente, filho de Deus. E foi conduzido pelo próprio Espírito, pelo qual ele estava cheio, diz o texto. Cheio do Espírito. Só vai para o deserto quem é conduzido por Deus. E quem está cheio do Espírito, porque não se passa pelo deserto sem essa condição. E a primeira reflexão que nós fazemos direto é que deserto, travessia de deserto, suportar processos de afastamento é para quem está cheio do Espírito. Clamemos pelo Espírito Santo de Deus, para que esse período desértico passe e que nós atravessemos eles obedientemente. Precisamos. O texto de Lucas, de Mateus, de Marcos, os sinóticos apresentam essa tentação. Eles se referem, na verdade, Jesus Cristo se coloca, e os evangelhos mostram isso como um paralelo oficial do deserto, lá atrás, no Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, para a chegada do deserto. Jesus atravessa o Jordão, vai ao deserto. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e vai para o deserto. Nós falamos sobre isso há algumas semanas. Deus conduziu o povo ao deserto, como diz Êxodo, capítulo 7. Vamos dar uma olhadinha? Nós pregamos sobre isso há alguns dias, algumas semanas. Êxodo, capítulo 7. Verso 15. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. O povo é conduzido ao deserto para servir a Deus no deserto. E nesse processo celebrativo no deserto, que o povo de Deus é chamado a vivenciar a experiência de resistência às tentações. As tentações que Cristo sofre são parecidas com as que o povo de Israel sofreu e foi reprovado. Primeira tentação, o pão. O povo murmura logo no começo da saída. No início da jornada, nos primeiros meses, o povo viu o Mar Vermelho se abrindo. E nos primeiros meses dessa travessia, o povo começa a murmurar. Uma semana convivendo com a sua própria mulher e com seus próprios filhos, o homem
moderno já não suporta a angústia de ficar isolado, tendo a oportunidade de falar com Deus, de convivência com a família, e reclama tantas e tantas vezes de tudo que ele deixou no Egito, que ele vive preso no Egito, que ele vive preso, angustiado, preso aos trabalhos que estão lá nos seus celulares, ao computador, preso pelo tempo curto, que um dia de 24 horas já não dá mais consistência para que ele consiga desenvolver todas as suas tarefas. 6 dias trabalharás, é pouco. O pão, nós precisamos correr atrás do pão. A primeira tentação que Jesus sofre: se tu és filho de Deus, faz com que essa pedra se torne pão. A resposta: Jesus criou uma frase nova de impacto: não só de pão viverá o homem. Não. Ele usa o Antigo Testamento e ele usa exatamente o texto de Deuteronômio, capítulo 8. Está citando o Antigo Testamento, mostrar que a vontade de Deus continua prevalecendo. É a palavra dele que nos sustenta, é a promessa dele que nos sustenta. Foi ele que nos garantiu a terra prometida. Foi ele que nos prometeu vitória. Não sobre somente os inimigos externos, mas sobre nós, nosso pecado. Primeiro grande embate, a primeira tentação que nós sofremos é o de murmurarmos. Estamos vivendo dias de isolamento social. Fantástico. Fantástico porque nós temos compulsoriamente a oportunidade de ficarmos no deserto. Não um deserto optativo, que eu vou fazer um deserto, um retiro. Não é só isso, não. É importante retiros. Mas esse está sendo dado pelo próprio Deus, para que o povo que se chama pelo nome dele não murmure. Está bom de murmurarmos. Murmuração é falta de confiança naquele que provê todas as coisas. Idolatria e murmuração são os grandes pecados odiados por Deus. Odiados. Porque idolatria nós colocamos um Deus diferente. E murmuração, nós duvidamos do Deus que nós temos. Que Ele é capaz de cumprir as suas promessas. Continuamos duvidando. Somos seres murmurantes. Deus tenha compaixão de cada um de nós. E nos ensine, pela sua infinita graça, nos encha com o Espírito, clama, povo de Deus, pelo Espírito Santo, para que possamos atravessar esse deserto. E eu creio que chegaremos lá. Mas um segundo ponto bem importante, mas antes disso, vamos lá. Vamos para Deuteronômio capítulo 8, já que é estudo. Deuteronômio capítulo 8. Foi mesmo. Deuteronômio capítulo 8. Eu vou ler a partir do 1, porque a gente vai conseguir compreender. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Acredito que vamos chegar. É forte isso. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Como é difícil acreditar nele. Como tem sido para nós difícil, nós que somos chamados filhos de Deus, nós nos chamamos aquele povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor. Nós continuamos confiando
nessa providência tão maravilhosa, que nos arrancou, gente, ele nos arrancou da servidão do pecado. Quem disse que por vontade própria um dia eu parei de beber? Quem disse que por vontade própria eu um dia estaria dentro de uma igreja celebrando com evangélicos, com crentes? Era inimaginável isso. Isso é libertação. Celebrando com pessoas que eu não conheço ou que não conhecia. Vendo no outro o meu irmão. Vendo num outro que eu desconhecia a pessoa mais próxima. O próximo. Isso seria inimaginável porque o meu ego inflado me fazia olhar para mim mesmo. Isso é libertação. E não reconhecer isso é extremamente complexo. É sinal de idolatria. Não reconhecer isso é murmuração. O texto do Evangelho prossegue dizendo que o diabo, elevando, mostrou os reinos e disse: se você me adorar, todo esse reino, toda essa autoridade me foi dada, diz o diabo. Eu vou te dar toda a autoridade. Satanás não entrou no jogo, ele entendeu que já que o conceito era bíblico, ele começou a usar a Bíblia como referência. Porque Jesus Cristo poderia utilizar-se da própria autoridade de Deus, até porque os reinos deste mundo realmente jaz sob o desígnio de Satanás. Porque ele manipula esse mundo que Deus, o próprio Deus nos diz que nós não devemos amar, porque é um sistema anti-Deus. Tudo corrobora para que nós olhemos para os nossos próprios eus e não para ele. Há alguns meses eu usei a representação de alguém, do ser humano moderno, alguém olhando para o seu celular e fazendo selfies. Hoje, sem filtros, nós estamos olhando para o celular buscando o outro e não nos expormos. Hoje esse mecanismo de comunicação não serve mais para expor o meu porte, que não tem, né? O meu porte, a minha beleza, o meu, sabe, aquela parte externa. Mas as pessoas estão se mostrando numa outra perspectiva. Os vídeos servem para comunicar o anseio do coração. Ainda tem gente por aí fazendo moda com seus vídeos. Gente propalando uma fé material. Mas muita gente está usando para se comunicar. A maioria das pessoas tem olhado através desse equipamento que eu estou usando agora para falar com você, para expor as suas angústias, mostrar a sua casa, as limitações das paredes onde ele está vivendo, de certa forma, confinado, para mostrar o seu deserto. Hoje, nós compartilhamos os nossos desertos, não os reinos. Os reinos. E aí passa por uma outra etapa, talvez a mais pesada de todas. Satanás diz: se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Salmo 91. Salmo 91, que às vezes foi usado de forma deturpada. Maravilhoso salmo, que foi usado às vezes de forma deturpada. E tem sido a mesma palavra colocada na boca de pessoas que têm autoridade. E é o momento do lamento. Esse é o momento do meu lamento. E o de muitos. Não tentemos o Senhor nosso Deus. Esse é o momento do deserto. Vocês percebem o quão forte é
esse momento e essa argumentação de Cristo, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele podia ter pulado. Nós podíamos saltar as cegas. Sai todo mundo, vamos lá, porque Deus nos sustentará. Deus nos susterá lá fora e nada vai nos atingir. Eu sei. Eu sei que é verdade, Ele pode nos sustentar. Mas no momento, a comissão de Deus, o grande envio de Deus é para que fiquemos aqui e usemos esse recurso. O grande envio, o grande comissionamento do nosso Deus não é que saiamos, mas que vivenciemos esse processo desértico, essa quarentena, a nossa, entre aspas, quaresma. Não é entre aspas, não, tá certo. É um processo, é um período de 40 dias ou mais, não sei. Mas o nosso período desértico. Que vivenciemos isso não com a murmuração do antigo Israel de Deus, mas com a segurança do israelita perfeito. A segurança do israelita perfeito. Essa frase não é minha, não. Essa frase é do Maurício Amazonas. O israelita perfeito. Gosto disso. Gente, a fé que os homens devem ter é a manifestação de uma certeza única. Eu quero achar um texto que eu tinha marcado. Quando Jesus Cristo diz: não tentarás o Senhor teu Deus, não é que nós vamos pressioná-lo a nada. Não é que nós possamos, de alguma forma, fazer com que ele, na marra, escute os nossos gritos, os nossos clamores. Na grande verdade, é que nós não devemos condicionar a nossa vontade, sobrepondo à vontade de Deus. A humanidade está perdida, meio que desencontrada por conta de várias informações soltas. Um grande consenso há, e aí eu recorro mais uma vez a esses homens que um dia salvaram a vida da minha esposa, conservaram a vida do meu cunhado. Homens que Deus tem usado. Recentemente, eu acho que a gente colocou no grupo da família, não lembro se a gente colocou em outro grupo, uma entrevista com um infectologista, Felipe Prohaska, que foi um homem que acompanhou o desenvolvimento de uma esporotricose que Patrícia teve. Vocês da igreja e outras pessoas mais conhecidas sabem desse processo. E esse infectologista é um dos que está mostrando a necessidade de estarmos assim, vivenciando esse deserto, porque ele também, pela experiência médica, compartilha essa consciência de que a humanidade está precisando se resguardar. Só que ele vê como um médico, eu estou vendo como um cristão. Ele vê, eu não sei qual é a fé que ele professa, se é que ele tem, enfim, mas esse homem consegue enxergar pela ciência e uma graça comum que chegou ao coração dele, que faz com que ele consiga entender também e confessar e falar que as pessoas precisam se preservar. E nós, pela fé, entendemos que é a voz de Deus falando conosco. Porque a fé, ela não é um fato natural. Ela não é uma coisa cômoda, sabe, que vem assim, óbvia. A fé não é isso. A fé não é natural. A fé não é cômoda. A fé ela não é óbvia. Ela exige humildade para aceitarmos que é preciso que um outro, um totalmente outro, me liberte do meu eu. Um totalmente outro me liberte do meu eu. Me dê um pouco do seu. Fé é o que me faz ter consciência de que eu sou mais devedor do que credor. Que me faz ter certeza que eu vou passar esses dias e Ele vai prover.
Maná. Eu não sei como vai ser esse maná, porque o povo do Egito Antigo também não sabia como era, nem o que era, diz o texto de Êxodo que nós lemos, de Deuteronômio que nós lemos. Eles não sabiam o que era, nós não sabemos como vai ser, mas é a fé, porque nem só de pão viverá o homem. Confia, confiemos. A fé não é um fato natural, ela não é cômoda, nem óbvia. A fé é dom de Deus. Clama por isso. Vamos clamar pela fé que vai nos ajudar a atravessar esse deserto. Vamos clamar pela certeza de uma justiça divina, que não vai dar o que eu mereço, mas vai dar aquilo que Ele percebe que é necessário para cada um de nós. Porque se for o que eu mereço, não vai dar certo. Nós sabemos disso. Muito obrigado, cada um de vocês que nessa manhã, ou durante o dia do Senhor, neste domingo, dia 29 de março de 2020, teve a paciência de me escutar até agora. Que o coração quebrantado de cada um de nós, humilde, para aceitar que eu preciso do totalmente outro, para me livrar de mim, sabe? Possa conduzir cada um. Eu agradeço aos pastores, eu agradeço ao pastor Edivaldo Alves, que no decorrer, logo no início desse processo, disse uma coisa muito importante. Esse mal que acomete a humanidade vem sobre ateu e sobre crente. Todos nós estamos sujeitos. Obrigado aos médicos, obrigado aos enfermeiros, obrigado aos motoristas, aos caixas de supermercado, obrigado aos farmacêuticos, obrigado a cada um de vocês que está na rua, ao pessoal da segurança pública, obrigado. Para que possamos ficar dentro de casa, preservando, diminuindo, achatando essa curva e fazendo com que a humanidade possa não ter outro colapso. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de não murmurarmos, de percebermos que nem só de pão vive o homem, de percebermos que esse instrumento de comunicação não serve mais para expor as minhas bondades, mas sobretudo para expor as minhas fraquezas e dizermos que dependemos só do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nós não tentaremos, obedeceremos. Nós não sairemos até que o próprio Deus, através dos seus porta-vozes, através dos homens cuja própria vontade divina iluminou, como Lucas, que era médico, a fazermos a sua vontade. Obrigado, meu Deus. Vamos orar? Pai Santo, Deus de toda bondade, nós agradecemos mais uma vez neste dia do Senhor. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Agradecemos porque nesse deserto, que parece tenebroso, teu cajado e o teu bordão nos consolam. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada, de nada sentiremos falta. O Senhor tem nos conduzido por verdes pastos. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar para o passado, da história que o Senhor deixou para nós refletirmos, Pai, a Tua palavra. Para que, recorrendo a esse maravilhoso recurso, possamos enfrentar essa dificuldade que enfrentamos hoje. Como o deserto em que Jesus Cristo foi tentado e não cedeu, mostrando qual era a possibilidade do israelita perfeito resistir usando a palavra. Só a Tua palavra, só a Tua palavra nos ajuda a refletir nela, nos ajuda a estudá-la, a meditar nela. Não demos ouvidos às murmurações, mas que a Tua palavra nos guie. Pedimos isso, Senhor Deus, verdadeiramente agradecidos, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, encerrando esse vídeo,
eu conclamo vocês a refletirem também sobre uma oração de Davi lá atrás. E aí já nós entramos no aspecto mais prático. Deus nos deixou a justiça dele para que pudéssemos exercer a justiça, buscar justiça. E a justiça é amparar órfãos, amparar viúvas, é conduzir o corpo de Cristo de forma ordinária, é manutenção. E uma das orações de Davi diz: quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente todas essas coisas. Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu dás. Nesse momento, reflete também, porque a igreja continua precisando de dízimos e ofertas, não só pelo prédio, vocês entendem, mas nós temos obrigações que precisam ser mantidas, como toda a humanidade está fazendo isso. Os ímpios, entre aspas, estão fazendo isso. As pessoas que não têm uma fé, vamos colocar melhor, que não têm uma fé professa, que não têm os mesmos dogmas, os mesmos ensinamentos, que não professam uma fé, eles estão organizando. Vamos, dar continuidade a isso, pensando nas formas corretas. Nós falamos no decorrer da semana que temos aqui em Camela, o pessoal da diretoria da igreja está aqui. Eu na minha casa, o diácono Zé Cardoso na dele, temos Jéssica, secretária, a segunda secretária, Robertânia, temos o segundo tesoureiro morando aqui, Gleison, temos Vânia, que também faz parte dessa diretoria. Lá no Cabo, nós temos Graça, temos Vera, temos o nosso diácono, o diácono Natanael. Vamos colocar as coisas em ordem, para que a gente possa ordeiramente continuar atravessando esse deserto que está caminhando, vai acabar, nós vamos chegar lá, Então, quem precisar, entre em contato conosco no privado, no WhatsApp. Algumas pessoas já entraram em contato, graças a Deus, voluntariamente. É por isso que voluntariamente também eu preciso falar sobre isso, para que a igreja possa se manter ordeiramente. Que a graça de nosso Senhor, que o amor de Cristo e as consolações do Santo Espírito seja com a igreja de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Bom dia na presença de Jesus. Que o Senhor vos abençoe.